Central 3. Você conhece a história do Quilombo dos Palmares? Sabia que durou quase 100 anos e teve aproximadamente 20 mil habitantes? Quer saber mais? Procure por Vida Palmarina no seu agregador de podcast a partir de 6 de abril. Uma produção Central 3 e Janga. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, edição de número 219. Nós chegamos depois de um fim de semana de ligas europeias ou copas nacionais no futebol europeu. Estamos de volta ao futebol de clubes depois de aí 2 semanas de foco no futebol de seleções, que também será o nosso foco no meio do ano com a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México e do Canadá. A gente teve a magia da Copa na Inglaterra, né? Teve confrontos entre times grandes. O Luton tá olhando para mim agora e falando magia que... Não, o Port Vale, né? Port Vale tá olhando para mim e falando magia, né? A gente não teve magia nenhuma aqui. Mas o Southampton eliminou o Arsenal e ainda teve um belo confronto entre Leeds e da West Ham nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Foi a parte mais, não exatamente interessante, porque teve clássicos na Itália, teve alguns jogos legais nas outras ligas, teve clássico na Espanha, mas as outras ligas foi um fim de semana de muita definição, né? Tirando a Bundesliga, que já estava tudo mais ou menos definido. A Espanha, o negócio ficou mais complicado para o Real Madrid, na Itália a Inter deu uma consolidada na ponta, e na França o PSG, né, mas conseguiu abrir um pouquinho mais de vantagem e acabar com o sonho do Lens. Mas eu tô aqui com o Felipe Lobo e a gente vai começar falando sobre CBF. Você lembra, Lobo, que tinha aquele ditado que eu acho até um pouquinho ofensivo, né? Não, o Brasil é o único lugar em que pobre é de esquerda, blá 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 blá. Mas parece também é o único lugar em que a CBF está puxando a criação da Liga de Clubes, né? Isso deveria ser uma demanda e uma organização dos próprios clubes, porque tira poder da CBF, mas a CBF está falando, vocês não querem pegar isso aqui, não? Tá no mudo, meu. Se não tirar do mudo, não adianta, né? Boa noite, salve, salve, bonsa, todos os amigos, amigas. Pois é um caso curioso, né? O Brasil... Entrou no mudo de novo. Entrou no mudo de novo. Não sei o que tá acontecendo aqui. Bom, espero que não entre. Vou tirar até a mão do teclado. O Brasil é um país curioso, porque quando a gente fala de alguma coisa que só acontece aqui, a gente costuma dizer que é uma jabuticaba, né? E o Brasil tem muitas jabuticabas, né? E esse é um caso curioso que as ligas, as tentativas de ligas, no fim viraram só Clube dos 13 parte 2, né? Viraram só um grupinho para vender direitos comerciais. Todo mundo envolvido nisso, todos os dois lados dessa conversa sabem que estão perdendo, né? Sabem que até no ponto de vista que eles mais se importam, ou talvez o único que eles se importam de verdade, que é a parte de dinheiro da TV, eles perdem estando separados, né? Estando juntos poderiam conseguir mais. E aí já tem alguns anos nisso, né? A gente já tem aí desde... As primeiras conversas são em 2019, enfim, passou um tempo aí, teve as formações do grupo da Libra, e aí depois a cisão com a Liga Forte Futebol, que virou Forte União, e agora Forte FFU, enfim. Eles ficam testando a nossa memória para ver se a gente lembra, né? A Liga Forte Futebol, Liga Forte União, e agora Forte Futebol, União, enfim. É uma loucura só que também tem um aspecto político aí. As duas ligas, elas estão um pouco ruindo. Não ruindo que elas vão acabar, mas elas estão vivendo crises internas, né? A Libra com o Flamengo, que basicamente depois que mudou a gestão, passou a questionar todo o contrato que foi assinado antes, né? E questionar pontos que eles consideram que o contrato não resolve.
E a Liga Forte União, ou Forte Futebol União, enfim, agora, tinha uma postura mais agressiva no sentido de tentar convencer mais clubes a migrarem, né, da Libra para ela. Conseguiu alguns, né? Levou muitos clubes do interior de São Paulo, por exemplo, num primeiro momento. Depois, aliás, lá atrás, conseguiu convencer primeiro as SAFs, né? Cruzeiro, Botafogo, Vasco, que era um grupo separado que chamava União, que é uma ironia maravilhosa, né? Eles se separam e o grupo chama União. É muito bom. E por isso que, inclusive, virou Liga Forte União, e, enfim, e hoje tem União no nome. E eles foram convencendo. O Atlético Mineiro foi o último desses que resolveu mudar de lado, só que mudou depois que já tinha assinado o contrato de TV, então só vai mudar no próximo ciclo. No último caso que quase mudou foi o Grêmio. E, inclusive, foi um dos motivos da crise da Liga Forte União, ou da FFU, porque muitos clubes ficaram, peraí, quero ver os contratos aí, foi um processo um pouco atropelado, clubes como Goiás, CSA e vários outros falaram, não é assim. E, enfim, tem muitos problemas. Um dos maiores problemas é porque a FFU tem um investidor, e esse investidor, ele comprou um lugar à mesa, e isso é um grande problema de gerenciamento. Porque a Libra não é uma empresa. A Libra é um clube um clube associativo ali com vários clubes dentro. Não é uma empresa formal. É um acordo entre os clubes, né? É mais ou menos como era o Clube dos 13. A FFU não. A FFU tem um CNPJ. Tem um CNPJ desse CNPJ, esses investidores que compraram, inicialmente era 20%, depois os clubes acharam muito, perceberam que era uma burrice imensa vender 50 anos dos direitos de TV por uma merreca que você gasta tudo no primeiro ano e depois fica 49 sofrendo. Mas aí já era tarde, já tinham vendido, mas diminuíram de 20 para 10 em alguns casos 12, alguns casos 17, aí ficou, cada clube escolheu o que fazer, mas é claro que é o famoso... O de hoje, eu vendo de hoje e o próximo presidente que se exploda, né? É meio que isso. Mas por que isso é um problema? Porque a CBF e a própria Libra fala, peraí, eu quero negociar com os outros clubes, com os clubes da FFU, mas eu não quero negociar com o investidor. Esse investidor, quem é esse investidor? Quem é você? Não te conheço. Você não tem participação aqui. Isso virou um problema de gestão, porque o investidor fala, não, eu comprei o meu lugar aqui. E aí o pessoal da Libra e da CBF fala, azar o seu, não tem nada com isso. Então, isso é um problema. A CBF está tentando aparar um pouco essas arestas. Muitos clubes estão insatisfeitos dos dois lados, do lado da Libra, do lado da FFU. E no fim, a gente viu um pouco disso com a Série B, né? A Série B, depois que saiu do Grupo Globo ano passado, os times ficaram super insatisfeitos, porque o contrato ficou mais baixo no total. E os dois times que subiram, o Novo Horizonte, o Náutico, qual que foi o outro? Foi o Novo Horizonte? Não, quem que teve um outro clube? A São Bernardo, que subiu. Os dois clubes assinaram com a CBF, aliás, cederam seus direitos de TV para a CBF vender, e a CBF vendeu para a Globo. Então não vendeu nem pela Libra, nem pela FFU. E lembrar que a Série B foi o único lugar que os dois grupos sentaram na mesma mesa e venderam juntos, né? Foi uma tentativa de acordo. E no fim os clubes acharam que não deu certo e chamaram a CBF e falaram, escuta, prefiro que a CBF volte a vender o bagulho porque tava dando mais antes. Então, assim, a gente tá vivendo uma crise institucional, digamos, né? E a CBF, inclusive a reunião que teve hoje, saiu aí em vários portais, sim. A reunião, basicamente, assim, a CBF deixou claro que ela já tinha esse plano desde o começo. Não que isso seja uma novidade, porque o Samir Chowdhury já falou desde o começo que ele tinha a intenção de fazer a liga funcionar. Isso foi uma promessa de campanha dele. A Leila falou sobre isso, foi uma das razões de ela ter apoiado. Mas o que ele disse é que todo esse planejamento de ações que a CBF fez nesses últimos meses tem a ver com isso. Então ele chegou a falar nessa reunião de hoje que
o fair play financeiro, a arbitragem, calendário, tudo isso que eles lidaram são problemas que eles consideram que diminuem o valor do produto. E por isso que eles tentaram endereçar nesse primeiro momento, mas eles acham que precisa ter essa união dos clubes e uma das frases que eu achei curiosas que eles precisam aumentar o bolo para depois pensar em dividir, né? Em como dividir. Então, antes de ficar brigando por quem fica com quanto, eles acham que primeiro precisa melhorar o produto, né? A imagem foi essa, não era exatamente aumentar o valor, mas aumentar o valor do produto para depois pensar em como dividir, né? A CBF fez um estudo que deveria ser assim a principal manchete de todos os jornais do mundo, né? Assim, baixa um pouquinho ali, porque eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Ela fez e isso é interessante porque assim você fala em aumentar o bolo e a CBF está, por exemplo, mirando na Bundesliga. E eu acho assim um pouco utópico achar que o Brasileirão vai arrecadar tanto quanto a Bundesliga. Não porque eu acho que é um campeonato pior, mas não por causa disso, não é que o Brasileirão nunca pode chegar lá. Mas é um outro mercado, né? Em relação de direito de televisão, de moeda, de força da moeda, tudo isso. Mas beleza, tá certíssimo, tem que tentar mesmo que não chegue, mira e tenta o máximo possível. A prioridade em aumentar o bolo já é o maior que a gente já teve, né? Já é assim, um bolo bem alto, bem grande, e os clubes estão com bastante poder relativo de investimento. Muitos deles estão quebrados e cheios de dívidas, porque eles pegam o dinheiro e não pagam dívidas, continuam investindo, mas essa é uma outra questão. A lista de coisas aqui, eu peguei aqui a matéria que você me mandou, né, no Globo Esporte, só dar os números, né, assim, o contrato, né, o tamanho do bolo que você falou, é de 1,8 bilhão de euros, né, do Brasileirão, e é 1/3 da Bundesliga e de La Liga. Sinceramente, se eu fosse chutar, eu acharia que era mais distante. Mas, enfim, com os números aqui, a CBF quer tentar diminuir, reduzir essa distância, né? E tem aqui uma lista de coisas, de aspectos em que ela considera que o Brasil está atrás, né? E que pode melhorar e que há espaço para melhorar. E eu concordo com quase todas, né? Assim, não é nada assim. Calendário, tempo de jogo, tempo de bola rolando, né? Estádio, entre público e segurança, estádio e infraestrutura, transmissão, comunicação e redes sociais, marketing, êxodo de talentos, governança do regulamento e sustentabilidade financeira. A gente não precisa entrar em cada um desses pontos, que aí é um programa inteiro, mas assim, acho que dá muito claro que quase todos esses realmente o Brasil tem uma defasagem em relação às principais ligas do mundo. Acho que a única que eu faria um contraponto é a estádio e infraestrutura, porque a gente ainda está usando estádios que foram construídos para a Copa do Mundo, a maioria dos clubes, né? Assim, o que você quer fazer de novo? Reformar de novo o Maracanã? Assim, o estádio do Palmeiras é quase novo, do Corinthians é quase novo. Acho que, lógico, tem estádios modestos e estádios que chegam na primeira divisão e que talvez não estejam no nível, mas isso existe na Inglaterra também. Quando o Luton Town chega na primeira divisão, o estádio do Luton Town não é o Emirates Stadium. Tipo, isso faz parte, você adapta, isso acontece em todo lugar. Eu não teria como prioridade estádio, mas os outros pontos, eu concordo, tem espaço para melhorar, principalmente, de novo, o calendário, porque aí a gente volta em outros problemas, né? Como uma outra questão aqui que a CBF colocou, por exemplo, que eu nunca tinha pensado nisso, mas aparentemente é um negócio agora, né? Porque é a segunda vez que eu vejo isso em uma semana, alguém comentando que a maioria dos jogos do Brasil são disputados à noite, e isso é aparentemente ruim. E os números são realmente absurdos, né? O Brasil tem 80% É um pouco assustador, noturnos. né? Tipo, sério, tudo isso? Tipo, quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro são noturnos. Na Inglaterra são apenas 25%, La Liga 60%. La Liga tem um calendário escalonado, né? Eles não têm mais de um jogo ao mesmo tempo, ou raramente tem, então isso também tem essa influência, né? O Brasil tem muitas faixas de horário, a Inglaterra, por exemplo, ou a Alemanha, que estão perto aqui, tem poucas faixas de horário, né? Usando o horário do Brasil, por exemplo, né? Um jogo de manhã, 9, 10 da manhã, o grosso das 11 de sábado, e um jogo depois do almoço no Brasil. De vez em quando tem um jogo de fim da tarde, mas isso é recente, não costumava ter. E no domingo tem 2 horários de jogo.
A Alemanha é ainda menos, né? A Alemanha é 10h30 da manhã, um jogo depois do almoço, 2 jogos no domingo. É basicamente 4 slots de horário. O Brasil tem vários, né? E aí, assim, por exemplo, nessa temporada, o que ajuda a ter jogos noturnos é que a gente fez um quarto do campeonato de meio de semana, porque deram de presente os fins de semana para os estaduais, né? Eu teria invertido isso. Eu acho que deveria ser o Campeonato Brasileiro de fim de semana e bota os estaduais no meio da semana. Mas beleza, baby steps. Mas eu não sei exatamente o quanto isso é importante, mas tudo bem. Acho que questão de público é verdade, o horário noturno atrapalha e tem um déficit de público. O Brasil deveria levar mais gente para o estádio. Para transmissão, beleza. Não sei se o sol melhora, enfim. Mas eu achei isso bem interessante e achei, principalmente, né, o fato da CBF ter uma lista de coisas que precisa melhorar e que eu concordo e que ela tem tomado medidas para melhorar, né? Não é só que ela fala, isso aqui está melhorando. Não, ela está realmente agindo em relação a isso. A gente vai ver a eficácia, poderia ser mais ou menos, mas ela realmente está agindo em relação a essas coisas. O que chama atenção, bom, é exatamente isso que você falou. Eles terem feito um estudo, o estudo ser sério, né? Não é uma bobajada. Todos os itens, é isso. Todos os itens que eles trouxeram faz todo sentido. E o que surpreende é porque eles têm feito isso sistematicamente, né? Então foi com arbitragem, foi com fair play financeiro, foi com calendário. Em todos esses passos, eu gostaria que fosse mais longe em todos eles. Eu gostaria que o calendário, a mudança fosse mais radical. Eu gostaria que o fair play financeiro fosse mais duro e começasse antes. Eu gostaria que a arbitragem tivesse um passo maior de profissionalização e mais amplo, com mais árbitros profissionais. Mas é um passo importante, assim, né? Nunca vai sair do caos pro ideal, né? Assim, é um processo. O que me surpreende é justamente a CBF ser o adulto na mesa, né? Isso é uma coisa que, assim, eu não conseguia imaginar que seria a CBF a tomar esse papel. O que acho que vai acabar acontecendo... Antes não havia adulto na mesa. Porque a gente achava que quando chegasse seriam os clubes, né? E acabou que chegou e é a CBF. E é maluco que até assim, até as federações que apoiaram o Chaud, elas acham que tudo isso aí é um problema. E elas apoiaram o Chaud para fazer tudo isso. Porque vamos lembrar, o sistema da CBF, e até mais tarde eu posso falar um pouco, se der tempo eu falo um pouco da Itália, que é um problema similar. Quem sustenta o presidente da federação são as associações estaduais, né? Aqui são chamadas de federações. E quem patrocinou essas mudanças foram as federações, não foram os clubes, né? Foi a CBF que tomou a iniciativa de vamos fazer um plano de sustentabilidade financeira, que é o Fair Play, e ela chamou. E vários desses presidentes estaduais de federações lideraram esses processos, né? Ajudaram a CBF a liderar esse processo. Então não é só que é o Chaud especificamente que tem todas essas ideias e tá tocando tudo sozinho. Então, isso que me surpreende, que assim, a gente sempre achou que os clubes tomariam a iniciativa de tirar o atraso da CBF. E no fim, tá sendo a CBF com as federações estaduais que estão tomando a iniciativa de fazer tudo isso. Eu também não sou inocente, eu sei que a CBF tá fazendo isso também porque ela quer um lugar à mesa, então, e eu acho que os clubes meio que querem isso porque é meio para ter um mediador, né? Os clubes têm caminhado nessa direção de que precisa de um mediador, porque eles não acreditam em por exemplo, o presidente da FFU atualmente é o presidente do Internacional. Me parece que os clubes não se confiam, não têm confiança mútua o suficiente para ter uma liga com um presidente que seja presidente de clube. E também não confiam em alguém que seja do mercado. Porque é muito doido isso, né? Porque toda vez que fala de alguém independente, vem aquela coisa de vão buscar a rede social do cara pra falar palmeirense, flamenguista, corintiano, vascaíno. É uma loucura, a gente não confia em ninguém. A gente tem uma cultura de não confiar, né? Não confia no árbitro, não confia no adversário, não confia na CBF, não confia em ninguém. Então é muito difícil. Então eu imagino que pelo comportamento que os clubes estão tendo, a CBF vai acabar sendo uma espécie de mediadora.
ela não quer, por exemplo, o Globo Esporte falou que ela não quer decidir questões que são muito específicas dos clubes. Por exemplo, gramado sintético. Ela acha que quem tem que decidir isso são os clubes. Se vai proibir ou não vai proibir, ela não quer tomar essa decisão. Ela acha que são os clubes que têm que decidir isso. E como os clubes vão decidir isso, também tem que ser problema deles. Vai ser por maioria simples? Sim. Vai ser um processo de 5 anos? Isso, ela acha... E, de novo, faz todo sentido. São os clubes que têm que decidir isso. Em todas as outras questões de estrangeiros, se vai aumentar o número de estrangeiros, diminuir o número de estrangeiros, tem alguns que pedem que tem que diminuir, enfim, tudo isso são coisas que a CBF hoje já faz via comissão de clubes, que já foi uma espécie de terceirização, né? A CBF tem que ratificar a decisão, mas ela coloca em votação essas coisas, ela não decide sozinha, isso já faz algum tempo. Essa coisa do gramado sintético, ela já colocou em votação, já teve discussão. Então, me parece que a CBF está tentando fazer o papel de mediadora, e isso, claro, vai dar a ela um papel central na futura liga, de fazer parte, digamos, da diretoria da liga, né? De ter alguém que não seja o presidente da liga, eventualmente, mas que faça parte da direção da liga. O que é uma jabuticaba, como a gente estava falando de jabuticaba. A Premier League não tem gente da FA. A La Liga não tem. A Série A, inclusive, está brigando para ter mais poder dentro da Federação Italiana, né, da FIGC, justamente porque lá eles têm 18% dos votos, só a maior parte dos votos são das associações. Então, seria uma jabuticaba, mas se esse é o caminho para a gente ter uma liga, que assim seja, né? Exatamente. Vamos falar dos jogos desse fim de semana, começando lá no Etihad Stadium, onde o Manchester City goleou o Liverpool pela primeira das quartas de final da Copa da Inglaterra, né? E acho assim, do lado do City, como teve esse intervalo, né, entre os jogos de clubes por causa da data FIFA, e foi uma data FIFA importante, que atraiu bastante atenção, os últimos classificados para a Copa do Mundo, os últimos testes e tal. Os últimos 2 jogos do City, né, um intervalo de um mês, assim, pro bem e pro mal, né, bom pro City e ruim pro Arsenal, que eu já falo daqui a pouco, mas são ótimos, né, as impressões, né, porque foi um City que dominou o Arsenal, ganhou a Copa da Liga Inglesa e agora pegou o Liverpool e também goleou, também dominou o jogo, né, acho que até foi um jogo em que começa mais equilibrado e aí o City vai pouco a pouco, né, derrubando as defesas do Liverpool e entrando mais no jogo, e até no começo do segundo tempo o jogo já terminou. Mais uma boa participação do Semedo, mais uma boa participação do Nico O'Reilly, 3 gols do Haaland. É um City que não está mais na Champions League, né? Mais forte nas 2 Copas inglesas, ainda tem chance na Premier League. E é um City um pouco diferente, né? Quando até você olha para as estatísticas, é um City que terminou o jogo com menos posse de bola do que o Liverpool, porque também no segundo tempo tanto faz, né? Até teve um pênalti para o Salah, que o Salah perdeu, mas é um City um pouquinho diferente nesse momento, um pouco também estranho do Guardiola como técnico do City, como técnico, né? Em que tanto se especula se o ciclo dele está chegando ao fim, se está na hora dele dar uma vazadinha. É um City que acho que ele conseguiu tornar competitivo, né, bem mais do que na temporada passada, não tanto quanto quando ele estava no seu auge. É engraçado, a gente conversava disso mais cedo, né, Bonsa, falando sobre esse jogo, e é muito doido porque esse é o time menos Guardiola desde o começo da carreira do Guardiola, né, e eu acho até, a gente já falou disso, que ele não é um cara que reproduz tudo que a gente viu lá no Barcelona nos outros times. O Barcelona foi um caso que ele jogou de um jeito, o Bayern de Munique já era diferente, e o Manchester City já teve algumas versões diferentes, né, ao longo desses 10 anos aí de passagem dele, mas esse certamente é o menos parecido com aquele primeiro time dele, né, que se tornou a referência, e é um dos maiores times de todos os tempos, né, e eu não acho isso ruim, na verdade, eu acho que ele foi bem em se adaptar em situações diferentes. Mas também me dá uma sensação que esse time, ele tá fazendo tudo pro time ser vitorioso e conseguir pelo menos
esses títulos das Copas, se não der para ganhar o título inglês, que ainda é difícil, e me dá, mesmo com um 4-0 como esse, que foi uma vitória de uma eficiência absurda, né? Porque foi aquele período de tempo aqui, eu tava olhando, porque a sensação foi que os gols saíram em seguida um do outro, né? E foi meio que isso. Porque eu tava vendo aqui 39, aí 47, os dois no primeiro tempo. Aí 50 minutos e 57. Então foi meio que seguido mesmo. Mas ao mesmo tempo que esse time faz uma goleada dessa contra um adversário que talvez tenha sido o grande adversário da era Guardiola, né? O maior rival por títulos da era Guardiola talvez tenha sido o Liverpool. Nesses últimos anos foi o Arsenal, mas o Liverpool foi o que travou aqueles embates que se tornaram bem famosos, né? E esse time me parece cada vez mais que tá se despedindo do Guardiola. Um pouco porque eu acho que ele parece cansado, ele parece desanimado. Ele nem estava à beira do campo, né, nesse jogo. Mas, enfim, ele dá uma sensação de que o ciclo está chegando a fim. A sensação é que o ciclo está se encerrando. Eu não vou ficar surpreso, e acho que ninguém vai, se ele decidir deixar o clube ao final da temporada. E eu acho até que é muito provável, eu diria que é quase certo, ele já falou isso, mas vendo o que está acontecendo, que ele não vai trabalhar por um ano aí, pelo menos. Porque ele dá essa sensação de que ele tá um pouco extenuado por tudo isso, né? Pela essa vida na Premier League, como técnico mesmo, né? 10 anos, né? Assim, é porque a gente acha que técnico desse tipo fica 25 por causa do Ferguson e do Wenger, mas mesmo eles foram exceções, né? Você tem lá atrás, quando tinha um jogo por semana e ninguém sabia, você conseguia viver mais de boa, beleza, você teve mais casos de técnicos que ficaram no futebol inglês, pelo menos, né? 15, 20 anos à frente dos clubes, mas hoje em dia ainda, né? Assim, mesmo em comparação com a época do Ferguson e do Wenger, 10 anos 25 em ano de cachorro, assim, muito, uma intensidade muito alta, assim, de quantidade de jogo, disposição, de pressão, né, o Ferguson tirou, assim, ele ganhou 13, né, em 25 anos, o que é um negócio absurdo, né, mas ele perdeu 12 também, né, e eu acho, não sei se o Guardiola conseguiria perder 12, né, conseguiria agora, né? Mas depois ele ganhar tantas assim, né? Você tem uma pressão diferente, né? O Wenger chegou ali na reta final se arrastando, né? Então acho que se arrastando completamente. Acho que é normal, assim. O Klopp foi o que o Klopp fez, né? Ele chegou um pouco antes do Guardiola, então ele também saiu um pouco antes. Falou tipo, ó, não dá, tô cansado, preciso descansar. Então acho que é natural que o ciclo do Guardiola termine em algum momento, né? Acho que ele também talvez queira fazer outras coisas, né? Talvez ele queira, ele falou até que acharia interessante treinar uma seleção, pode ser que ele queira alguns outros projetos, né? Acho que às vezes é bom dar uma refrescada. E falando em fim de ciclo, o do Arne Slot seria bem menor do que o do Manchester City, mas estão acabando os motivos para não demiti-lo, né? Assim, e ainda tem alguns importantes, mas mas é um time que não evolui, né? Acho que esse é um primeiro passo, né? Ele estabilizou mais ou menos ali na virada do ano, entre dezembro e janeiro, melhorou, né? Parou de ser tão frágil quanto estava sendo antes, mas nunca realmente embalou, nunca realmente falou, não, tá bom, agora o Liverpool voltou a ter um rendimento que se esperava dele, nem em relação às contratações, né, mas que se espera de um clube que teve o sucesso que teve nesses últimos anos. E as falhas continuam muito corriqueiras, né, sempre as mesmas, né? O que foi esse jogo? Foi um jogo que a gente já viu várias vezes do Liverpool, que é
começar bem, nem super bem, mas começar competindo um jogo normal de futebol, e aí, pum, tem um momento de lapso, leva um gol e tudo desmorona, né? Nesse caso foi assim, um pênalti que não precisava ter sido feito, né? Foi assim, um pênalti que tem o pênalti forçado e tem o pênalti que acontece, né? Que é meio que, putz, errei aqui uma tentativa de desarme. Foi mais esse segundo, e aí, como você falou, os gols foram saindo, né? O Van Dijk mesmo depois disse que o time desistiu no segundo tempo, e, bom, também, assim, não é que eles tinham outra opção, né? Tava 4-0, não dá para, mesmo que não tivesse desistido, não dá para virar esse jogo, mas E tem perde o uma pênalti questão... com 18 minutos, acho. Aí também é pra ainda tinha matar bastante qualquer tempo, ainda tinha bastante moral, tempo né? depois, mas ainda também já estava resolvido, né? E assim, quando eu digo que existem alguns motivos ainda, é que é muito difícil de precificar o Diogo Jota nessa temporada, muito, muito difícil mesmo. Não tem exatamente precedente, né, de um time com esse status, essa tensão que atrai, esse tamanho, perdendo um companheiro antes da temporada, e o quanto isso afeta, o quanto isso tem uma influência. Isso é uma questão, e aí junta isso a... Também foi um momento em que revolucionaram o elenco, que decidiram mexer em tudo e mudar a maneira de jogar, né? Porque quando você traz o Virtus, o Isaac, o Ekitike, e vende o Dias, você tá... E o Arnold, você deixa... O Arnold foi embora porque quis, né? Mas ele saiu. Mas você muda a maneira de jogar, você tem que encaixar essas peças, desenvolver essa maneira de jogar, você tem toda essa questão em volta. Então, é meio que uma tempestade perfeita ali, como dizem, nessa temporada do Liverpool. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Você, com o que ele tem em mãos, você não vê uma evolução e você vê muita gente, assim, cansada, né? Cansada do rolê todo, né? O próprio Arne Slot, às vezes, com algumas declarações que ele dá, algumas indiretas. Saíram notícias de que um dos motivos do Salah ter decidido ir embora foi por causa da relação com o Arne Slot. Teve aquela treta depois do jogo contra o Leeds, que parecia meio resolvida, mas parece que pairou ainda, né? E eles resolveram em um primeiro momento, né? Mas não voltaram a se amar, né? Então não voltaram a 100% na relação. Então tem todas essas questões, e chega um momento e fala, tipo, tá, por que a gente mantém, né? Para que manter? Por que manter? Porque a gente acredita que dar uma sequência de trabalho pode dar é a melhor prática, né? O Liverpool gosta de dar tempo para os seus treinadores. Ele gosta de passar uma sensação de segurança de emprego para os seus treinadores. Mas realmente tem futuro? Foi realmente uma questão assim, essa temporada era necessária para romper de vez com o Klopp e a partir da próxima ele é o cara mais indicado para montar o próprio time, o próximo time do Liverpool, trazendo mais reforços, completando o elenco, sem mais a presença do Salah e tudo mais? Acho que é essa resposta que tem que ser respondida, e eu não sei a resposta. Nesse momento, eu não estou super convencido de que ele é. O que me preocupa, na verdade, se eu fosse dirigente do Liverpool, o que me preocuparia mais é porque eu tô vendo cada rodada, cada jogo do Liverpool, ele parece que tá mexendo e procurando um caminho. E mexe e procura um caminho. E não é uma coisa assim, ele achou um jeito e identificou o problema e tá tentando resolver esse problema específico. Porque a gente já falou em alguns momentos da temporada da defesa teve muito frágil. Mas não é só a defesa, também teve problema de criação de jogada, de como o time joga com pontas, joga com 2 atacantes, enfim. Ele não pareceu achar um jeito e isso às vezes eu acho que sacrificou um pouco os jogadores também, né? Porque ele teve que mexer ali para tentar... e eu entendo também por um lado, porque ele estava tentando acomodar alguns jogadores que chegaram, mas a gente tá em abril e ele não achou um jeito, né? Me parece que ele continua procurando um jeito de fazer o time render e não se convenceu por nenhum deles. Nenhum dos jogos foi muito convincente mesmo. Teve alguns bons jogos, mas realmente ainda não é super convincente. Então é difícil mesmo pensar nisso, né? E eu não duvido que o Liverpool mantenha, justamente pelo que você falou, o histórico, o clube não gosta de demitir mesmo.
o clube acredita que é preciso que o treinador tenha um tempo e tenha espaço para reconstruir e tudo mais, mas de fato cada vez mais fino o fio de motivos para o manter, né? Porque é isso, tá difícil de achar e algumas atuações individuais às vezes parecem ajudar, né? A arrancar algumas coisinhas aqui, alguns pontos e tudo mais, mas em compensação outras, como o próprio Van Dijk, aí tudo bem, tem uma questão do cara ter ficado mais velho e tal, mas tem questões, né? O time oscila muito mais do que se imagina. Então me dá realmente a sensação de fim de ciclo. Eu acho que também vai ter a ver, né, Bonsa, com quem... eles só vão tomar essa decisão se eles estiverem convictos que tem alguém que eles acham que pode ser melhor, que também é uma questão, né? Eles sabem quem é, né? Não é surpresa para ninguém também quem que eles vão tentar, né? Se essa é a questão é assim, o Xabi Alonso vai falar sim ou não. Se ele falar sim, e essa for realmente o que falta, é ele, assim, não tem exatamente. A não ser que o outro lá decida voltar da aposentadoria e abandonar a Red Bull. Mas é a opção mais óbvia e tá bom, pode ser que seja melhor do que o Slot. Eu não acho, sinceramente, eu não tenho evidências também para dizer que o Xabi Alonso é um treinador 1000 vezes melhor do que o Slot. Eu não tenho por que achar isso. Ele teve um bom trabalho lá no Leverkusen, não teve um bom trabalho no Real Madrid. Tem questões do Real Madrid, como o Slot tem questões do Liverpool. O Slot teve um título inglês, teve um ótimo trabalho no Feyenoord. Eles estão mais ou menos no mesmo patamar. A questão é que a torcida vai ter muito mais paciência com o Xabi Alonso do que com o Slot, porque o Xabi Alonso é o Xabi Alonso. O Arne Slot nunca fez um gol do meio campo com a camisa do Liverpool. O Xabi Alonso fez alguns. Então essa é basicamente a diferença. E hoje em dia até tem uma discussão mais ampla para ser feita, qual é realmente a importância do treinador, né? Que às vezes você só troca para mudar a narrativa mesmo e vambora, né? O quanto, a contratação de treinadores tem mais a ver com narrativa do que método e trabalho mesmo, né? Isso tem sido bastante discutido no futebol europeu, porque os técnicos estão nessa, assim, de sai, entra, e é muito uma questão de mudar os ares, né? Então, talvez nesse sentido ele seja mais indicado, mas, enfim, eu não tenho exatamente certeza se ele é muito melhor do que o Slot. Eu acho que é só... O que a gente sabe é que talvez o ethos do clube combine mais com o que ele queria fazer. Tem mais a ver com o Leverkusen do que o Real Madrid, né? O Real Madrid exige uma gestão de vestiário diferente e eu acho que o Real Madrid é um caso único no mundo, eu acho, né? Talvez só uma seleção de estrelas, tipo a França, talvez tenha um pouco isso. Ou, enfim, em alguns momentos do Brasil teve isso. Mas eu acho que é um caso especial nesse sentido. Mas também tem que ver, porque em tese o Slot também teve problema de relacionamento, né? A gente tá falando do Salah, enfim, teve rusgas ali. Então também, de repente, a gente descobre que o Alonso não é exatamente um grande gestor de vestiário. Que ele encaixou num time que deu certo, enfim. Não dá pra saber. A questão é essa mesmo. E eu acho que, por exemplo, o Manchester City... acho que a diferença dos dois, os dois me parecem em fim de ciclo, mas o Manchester City parece ter uma estrutura que o Guardiola parece ter achado um caminho para esse time, mais claramente, hoje, nesse momento da temporada, o time parece ter encontrado um caminho. É um caminho mais distante do que a gente se acostumou a ver do Guardiola, mas parece um caminho. Me parece que sair o Guardiola e entrar um outro treinador, ele vai ter menos trabalho para se adaptar, digamos, ao time e conseguir fazer o time render, porque hoje é um time menos guardiolista, né, no seu âmago, assim, é um time menos daquele jogo mais que a gente se acostumou a chamar do Guardiola, né. O do Liverpool eu não consigo ver a estrutura, assim, eu não consigo ver qualquer que seja o treinador, Alonso, a volta do Klopp, o Gerrard, o sei lá quem, eu não consigo ver uma estrutura assim, tem uma estrutura mais ou menos pronta, que era o que tinha com o Klopp, né? Tem uma estrutura ali e o treinador vai ter que adaptar para o seu jeito, mas tem uma estrutura. Hoje eu não enxergo essa estrutura no Liverpool e eu acho que é por isso que a demissão dele se torna mais provável, porque se você não tem nem a estrutura,
é difícil imaginar que vai melhorar, né? Sim. Nos outros jogos das quartas de final, o Leeds estava vencendo por 2-0, aí levou 2 gols dos acréscimos, foi para os pênaltis contra o West Ham, e aí ganhou nos pênaltis, né? O West Ham perdeu 2 pênaltis, o Leeds perdeu apenas 1. O Leeds está de volta à semifinal da Copa da Inglaterra após décadas, né? Assim, Lucas Perry, hein? Lucas Perry foi o grande herói, né, dos pênaltis do Leeds. O Port Vale teve o chamado choque de realidade, levou 7-0 do Chelsea. Não tem muito que mais eu poderia acrescentar em relação a isso. E o Southampton ganhou do Arsenal, né? Essa sim, a zebra, né? Porque o Southampton não está em seu melhor momento, né? Tá na segunda divisão, tá lá no meio da tabela, que é uma dessas coisas de Copa mesmo, assim, estranhas, né? Porque o Southampton teve os seus momentos já, né? Nessa história recente do futebol inglês, mas é agora que de repente consegue eliminar o Arsenal e chegar à semifinal. A questão com o Arsenal é a inversa do Manchester City, né? Porque, por acaso, calhou de que faz quase um mês que não tem jogo de Premier League, né? Então, a briga pelo título foi congelada, né? Porque, na verdade, da briga pelo título, né? Porque foram os 2 primeiros colocados que se enfrentaram na final da Copa da Liga, teve o data FIFA e agora teve a quarta de final da Copa da Inglaterra. Então, as últimas 2 impressões do Arsenal apanhando do City e agora apanhando do Southampton. Tipo, apanhando bem até, né? Poderia... Não é que foi por acaso, né? O Arsenal não jogou bem contra o Southampton, como não jogou bem contra o City. Vai ter agora o Sporting no meio de semana para tentar dar uma reabilitada antes de retornar à briga pela Premier League. A questão é se vai ter essa briga, né? Nesse momento a diferença é de 6 pontos na prática, né? Porque o City tem um jogo a menos, tem o confronto direto, então assim, 1 ou 2 tropeços do Arsenal podem levar o City à primeira posição, e a gente volta a se perguntar as mesmas coisas que a gente se perguntou alguns meses atrás. O que o Arsenal vai fazer a partir desses 2 resultados, né? Ele vai sucumbir, como aconteceu em outras temporadas, ou ele vai reagir e mostrar que realmente é um time campeão da Premier League? Teve momentos em que se falava em 4 títulos do Arsenal, e eu não acho que era absurdo, pelo elenco que o Arsenal tem, um dos melhores da Europa, assim, posição por posição, time titular, reserva, e pela solidez e regularidade que o time tinha, era possível mesmo chegar longe das 2 Copas, da Champions League e tudo mais. Agora, já 2 já foram pelo ralo, então a gente fica curioso para ver qual vai ser a reação. É isso. Até uma boa lembrança do Ramon aqui, que a gente nem citou, Bernardo Silva, né? Anunciou que vai deixar o Manchester City ao final da temporada. É mais um indício dessa mudança e tal. E sobre o Arsenal é isso, assim, as dúvidas pairam em cima do Arsenal. Eu acho que a pressão na próxima rodada da Premier League vai ser grande em cima do Arsenal, mas o time ainda tem uma vantagem importante, apesar de todas essas considerações que você fez, e são justas, mas o time tem que pôr a cabeça no lugar, que a vantagem é importante e tem que se manter lá, tem bola para isso. E talvez até essa rodada de meio de semana da Champions League ajude, porque na Champions League o time tem ido muito bem também, né? Então, de repente, pode ser uma injeção de ânimo que faltou nesses jogos de Copas para o time conseguir se reabilitar, né? Porque ainda me parece que de todas as equipes que jogam na Europa, e a gente viu o Arsenal e o Bayern de Munique são as 2 melhores ao longo da temporada, né? Claro que o Arsenal teve algumas baixas e aí retomou um pouco e agora de novo tá tendo esses problemas, mas me parece que ainda tem bastante futebol ali e acho que não vai ter problema de cansaço ou tanque vazio, porque teve esses intervalos. Então acho que a questão é essa. Eu acho que é uma questão mais mental hoje do Arsenal do que qualquer outra coisa. Mais do que DM cheio, como já foi problema em outros anos. Mais do que a sequência de jogos. Me parece que é mais uma questão mental mesmo. E ver até onde isso vai, né? E pode ser curioso na Copa da Inglaterra, porque os favoritos são Chelsea e Manchester City. Pode ter uma final
se os dois conseguirem avançar, né, seguirem como favoritos aí, passarem pelos adversários, a gente pode ter uma final Chelsea e Arsenal Chelsea e Manchester City, que é interessante também, né? Porque o Chelsea é um time também de altos e baixos ao longo de todo o ano, né? A gente desde do título da Copa do Mundo de Clubes, e aí pareceu começar bem, e aí demitiu o Enzo Maresca quando caiu de rendimento, e contratou o treinador do time satélite, né? E, enfim, ainda não pareceu encontrar muito caminho. Eu acho que para esses dois times, o Manchester City ainda está de olho um pouco na briga, porque está esperando o Arsenal tropeçar, mas para o Chelsea é a chance de título que tem, né? E vamos ver como isso vai afetar também essa disputa ao longo do resto da temporada inglesa. O Arsenal agora tem uma missão que eu acho que é não perder o título inglês. É mais importante do que a Champions League pro Arsenal, isso nesse momento. Essa é a principal. É assim, se tudo, não faça isso. Porque aí, lógico que se ganhar a Champions League, show, né? Mas não ganhar essa Premier League com o jejum que o Arsenal tá, é um desastre, né? Ali no Emirates, pro contestações e tudo mais, assim, que é isso, se for campeão europeu, não vão emitir o coitado do Arteta, né? Mas vai ficar ali embaixo da superfície uma inquietação, um incômodo, tipo, a gente tinha a Premier League, né? E é a mesma situação que o Liverpool vivia até outro dia, né? Que é assim, tá, legal ganhar a Champions League, mas a gente precisa tirar essa Premier League da frente. A gente precisa tirar esse jejum, quebrar esse jejum. Então, se tiver que escolher uma das duas, escolhe a Premier League. É isso. Na Itália, tivemos 2 confrontos diretos entre os 7 primeiros colocados e melhor para Internazionale, que goleou a Roma, ganhou da Roma por 5-2, né? 5-2 eu acho que é goleada, embora 3-0 não, porque tem vários gols. Mas a Inter venceu a Roma por 5-2 e o Napoli ganhou do Milan por 1-0, né? E a gente falava, né, algumas semanas atrás, a Inter tinha uma sequência difícil, mas a do Milan também era, né? E a Inter, de fato, perdeu alguns pontos, mas o Milan também. Então, o Milan não é nem mais o vice-líder do campeonato italiano, agora é o Napoli. A Inter tem 72 pontos, a Napoli tem 65, o Milan tem 63. Na briga por vaga na Champions League, o Como empatou, a Juventus venceu, a Roma perdeu, como eu acabei de dizer, e a Atalanta ganhou. Ainda está muito próximo ali, 5 pontos separam o Como da Atalanta. A vitória da Inter foi muito importante, não só para a Inter como clube se manter à frente, vinha de resultados ruins, né? Se a gente lembrar, as 3 últimas rodadas da Inter no Campeonato Italiano foram uma derrota e 2 empates, né? Perdeu do Milan e depois empatou com a Atalanta e depois empatou de novo com a Fiorentina, que é um time que está fazendo uma campanha muito ruim. Então era importante vencer. E eu acho que teve um sabor especial para os jogadores da Inter também, porque a gente está falando do primeiro jogo pós-fracasso da Itália, né? Na disputa pela vaga na Copa. E a Inter tem alguns jogadores que são muito importantes para o clube e que são os jogadores de destaque da seleção italiana, né? Para ficar nos 3 principais, que é o Bastoni, o Di Marco e o Barella, esses 3 que são jogadores fundamentais da Inter. O Bastoni, especialmente, que foi desastroso no jogo contra a Bósnia, foi expulso e acabou pesando muito, né? Naquela partida, o desempenho dele prejudicou a Itália, né? E ele não foi uma partida brilhante dele, especificamente, mas foi uma ótima partida do Barella, por exemplo. Acho que o time como um todo fez uma boa partida e o retorno da dupla de ataque do Marcos Thuram e do Lautaro especialmente, né? Um jogador que faz muita diferença. E mesmo o ambiente do estádio foi muito positivo para esses jogadores, né? O Bastoni foi ovacionado, o que é importante porque eu acho que havia um temor e com pessoas que eu converso que gostam de futebol italiano estavam falando, estavam com medo até da reação das pessoas com o Bastoni, né? Porque você imagina um jogador que é expulso num jogo que a seleção não vai para a Copa, né? É uma coisa muito pesada para se carregar.
e a torcida o abraçou, então acho que foi importante para ele, para tirar um pouco essa lamentação, né, que é uma coisa que vai durar para sempre, mas que ele tem que continuar a carreira. E o Barella, quando ele faz o gol, né, no 5-2, ele fez um dos gols e ele chora ali na comemoração, né? Então acho que é um pouco uma extravasar ali, porque para esses caras é um peso muito grande, né? A gente tá falando de caras que estão no auge da carreira e que nunca jogaram uma Copa do Mundo e não vão jogar até se tornarem mais velhos, né? Se jogarem, vão jogar já mais velhos. Então é um peso grande e acho que foi importante para eles nesse sentido. Acho que foi importante para a Inter, porque o Napoli tem cortado essa distância nessas últimas rodadas, que a Inter tropeçou. O Napoli veio comendo essa diferença, né? Diminuindo essa diferença e se concluiu hoje com a vitória sobre o Milan lá no estádio Diego Armando Maradona. Foi uma vitória bem importante para o Napoli seguir nisso. O Politano, que o time que ele mais marcou gols foi contra o Milan, né? Então ele não é um grande artilheiro, mas ele acabou fazendo diferença, saiu do banco. E o Giovani, brasileiro, foi titular, e depois quem entrou no lugar dele foi o Alisson, outro brasileiro, que esse foi muito bem, fez muitas jogadas importantes, ajudou a mudar o jogo ali para o Napoli. Quase ele teve um contra-ataque no segundo tempo que ele foi muito bem ali na jogada, mas no último momento ele errou o domínio ali, foi puxar para dentro e perdeu um pouco o domínio da bola. Então acho que foi uma vitória importante para o Napoli se colocar na briga. Eu acho que mais ou menos como o caso do Manchester City. Tá difícil, é uma distância grande, mas o Napoli sabe que precisa estar ali. Se a Inter tropeçar, o Napoli sabe que precisa estar ali para morder essa diferença e tirar o que for possível, né? É muito difícil conquistar o título, considerando que são 7 pontos em 7 rodadas, né? Mas, enfim, se a Inter não tem adversários muito mais difíceis, né? Os adversários mais difíceis já passaram. A Inter pega o Como, que acho que é o adversário mais difícil desses jogos finais, né? Depois vai pegar o Cagliari, aí depois vai pegar o Torino, pega o Parma ainda. As tabelas são bem parecidas, inclusive. O Napoli também pega o Como fora de casa. Os dois pegam a Lazio, só que a Inter pega fora e o Napoli pega em casa. Os dois pegam o Bolonha, só que o Napoli pega em casa e a Inter pega fora. Os outros adversários do Napoli são Parma, Cremonese, Pisa e Udinese, né? Jogos em que, assim, se você quer ser campeão, vença. E a Inter pega o Cagliari, o Torino, também o Parma e o Verona em casa. Então acho que tem esses 3 jogos-chave aí, né? Que os dois dividem, né? Jogos contra Como, Lazio e Bolonha. Se o Napoli conseguir ganhar todos esses e a Inter tropeçar, pode ser que abra, mas eu diria que tá meio que... Tá na mão da Inter, né, Lobo? Esse é um campeonato que a Inter tem que perder, né? Mais do que o Napoli ganhar, a Inter tem que perder. Passando rapidinho pelas outras ligas, porque também tá tudo meio definido, né? Acho engraçado que, assim, desde setembro a gente acha que o Bayern é campeão, né? Mas tem uns momentos ali que é tipo, tá perdendo do Freiburg, e aí vai cair para 6 pontos, e bom, aí o Bayern virou o jogo em 5 minutos e voltou tudo ao normal. 9 pontos de vantagem, né, pro Bayern na ponta da Bundesliga, faltando 6 jogos, então ali acabou. Mas o Bayern brincou um pouquinho com a comida. O Dortmund ganhou uma ótima vitória contra o Stuttgart, né? A temporada do Dortmund na Bundesliga é muito boa. Assim, tem muito regular, tem ótimas vitórias, tem assim, tá fazendo o que você espera sempre do Dortmund ser essa segunda força meio que dominante. Tanto que tá 11 pontos à frente do terceiro. Tá 11 pontos à frente do terceiro colocado, né? E tá ganhando jogo grande, tá ganhando jogo importante, né? Jogo tirando o Bayern, o jogo contra os outros adversários fortes da Bundesliga, o Dortmund tem sido regular, que pegou um ano em que o Bayern só não deu mole, e aí não tem muito o que fazer. Na França, o PSG jogou, né? O que primeiro acontecimento, né? O PSG tá
decidiu jogar só de vez em quando agora no Campeonato Francês. Mas ganhou do Toulouse por 3-1 na sexta-feira. E aí o Lens, coitado, perdeu do Lille por 3-0. E lá também meio que já era, né? Porque a vantagem do PSG subiu para 4 pontos com um jogo a menos. Tá um pouco menos decidido, assim, claramente decidido, mas ainda assim, duvido que o Lens vai tirar tudo isso. Eles vão se enfrentar ainda, né? É o jogo que foi... É um dos jogos aí que estava sobre adiamento, né? Foi adiado por causa das quartas de final da Champions League. O jogo foi lá para o dia 13 de maio, é fora de casa, mas eu também aposto que quando chegar esse jogo agora, daqui a um mês, o título já vai ser do PSG. E interessante também, em Portugal, que a briga pelo título deu uma abridinha, né? O Porto estava bem na frente faz tempo, né? E é até uma briga estranha, porque o Benfica continua invicto, mas não é nem o segundo colocado. Mas o Porto empatou com o Famalicão nessa rodada. O Sporting tem 5 pontos a menos e um jogo a menos, né? Então, se ganhar, fica 2 pontos. Eu vi o Mourinho bravo nas redes sociais nesse fim de tarde. Então, aparentemente, o Benfica realmente tropeçou, empatou com o Casa Pia, né? O Benfica poderia ter ficado a 5 pontos do Porto com a mesma quantidade de jogos, mas não conseguiu, empatou com o Casa Pia. E eu deixei La Liga para o fim, porque eu acho que é um bom gancho para a gente já falar também dos confrontos, né, dessa semana de Champions League, porque tivemos uma prévia, né? Um Atlético de Madrid contra o Barcelona no Civitas Metropolitano. Foi um ótimo jogo. Acho que o que provou mais uma vez é que esse Atlético de Madrid sabe competir contra o Barcelona, sabe enfrentar esse Barcelona. Foi um jogo bem equilibrado até a expulsão, né? No primeiro tempo, principalmente. Acho que o Gerard Martin devia ter sido expulso no segundo tempo. Eu discordo da decisão do árbitro. A pegada dele ali foi para cartão vermelho, mas o árbitro não expulsou. Aí o Barcelona teve todo o segundo tempo com um jogador a mais, conseguiu construir a virada. Para efeitos do Campeonato Espanhol, isso não define, mas meio que define. Agora, porque o Real Madrid perdeu do Mallorca, né? Então a diferença abriu para 7 pontos. O Real Madrid tinha 5 rodadas para tentar reduzir a distância de 4 para, se eu vencer o Barcelona no Clássico, eu passo à frente. Aconteceu o contrário. O Barcelona conseguiu ampliar a sua vantagem, mas fico mais interessado ainda no que você observou que a gente pode esperar para as quartas de final da Champions League. Foi um jogaço aqui, né? Esse jogo. Eu acho que um pouco por mérito, aliás, muito por mérito dos times, que são bons times, e também um pouco porque é o encaixe perfeito, né? A gente já tinha falado sobre isso na Copa do Rei. O Atlético de Madrid olha salivando para essa defesa do Barcelona mais alta do que não sei o quê, com a defesa jogando no campo de ataque. E criou chances, né? O Griezmann perdeu pelo menos 2 chances, assim, incríveis, assim. Um que ele fez um lance que seria um golaço, assim, seria desses gols para falar, um dos gols da temporada. Ele dá uma driblada ali em 2 jogadores dentro da área e aí finaliza meio de qualquer jeito, assim, foi meio estranho. E um que ele recebe um cruzamento que ele bate de pé direito, que não é o bom, mas que o pé direito dele é melhor do que muitos destros por aí, e ele perdeu o gol, né? Então foi um jogo muito aberto, né? Teve muitas chances, acho que também, porque esse Atlético de Madrid não é um time, e a gente já falou isso ao longo da temporada, não é um time com uma defesa intransponível como já foi em alguns momentos, né? E também porque o Yamal resolveu que esse jogo ele ia barbarizar, né? Ele pegou, assim, teve uma escolha do Simeone que eu entendi o que ele quis fazer, mas deu bastante errado, que é de colocar o Nico Gonzalez de lateral esquerdo, e o Yamal barbarizou com ele, né? Fez ele tomar 2 cartões e ser expulso, inclusive. Em um dos lances ele deu uma caneta no Nico Gonzalez e deu um passe de trivela, assim, uma coisa maluca, assim, coisa espetacular.
Então o Barcelona perdeu chances também. E é curioso que num jogo desse, com grandes chances, com grandes lances, com grandes jogadores, e o gol da vitória foi um gol parece de videogame, né? No pior tipo de gol de videogame possível, que é um chute e uma jogadaça do Cancelo, né? O João Cancelo fez, jogando na lateral esquerda, deu 2 dribles ali que deixaram o Almada com a bunda no chão. E aí ele chuta a bola, o goleiro rebate, a bola bate no ombro do Lewandowski e entra, né? Então foi um gol meio feio, assim, mas né, o importante é ganhar o jogo. E eu acho que deixou uma sensação de que a gente vai ter confrontos na Champions League absolutamente abertos, que assim, tanto pode ser um jogo super apertado como foi esse, como pode ser como a gente viu na Copa do Rei com 4-0 e 3-0, assim. 4-0 para um, 3-0 para outro, né? Eu chutaria que o Nico Gonzalez não vai ser mais lateral esquerdo, acho que a experiência acabou, né? Foi breve, foi intensa, foi interessante, mas eu não duvido que ele repita isso nos confrontos da Champions League. Acho que é isso, né? Confirmou que acho que o Barcelona é um time melhor, tem jogadores melhores, é um time que tá brigando pelo título, acho que a diferença de pontos na tabela, né, não deixa nenhuma dúvida, mas esse Atlético de Madrid, que é um Atlético de Madrid mais ofensivo, a gente também falou sobre isso, sabe como enfrentar esse time do Hansi Flick, né? E assim, não é que sabe de tipo trava e ganha todos os jogos, é meio que esse caos, mas ele é capaz de eliminar um Barcelona, como a gente viu na Copa do Rei, e esse confronto confirmou de novo. Dos outros 3, Lobo, o que eu acho que eu diria é assim, o que mudou em relação a quando os confrontos foram definidos e agora, a gente já falou do Arsenal, né, que entra com um pouquinho de desconfiança por causa dessas 2 derrotas, mas eu acho que não muda a escala de favoritismo contra o Sporting. Mas os outros 2, eu tô ainda mais convencido do favoritismo do Bayern contra o Real Madrid e ainda mais convencido do favoritismo do PSG contra o Liverpool do que eu tava quando os confrontos saíram, que eu já considerava os 2 bem favoritos. Mas considerando, e assim, sempre abrindo espaço para tipo, é o Real Madrid na Champions League. Tá, tudo bem, eu sei, eu entendo. É o Liverpool na Champions League também, os 2 super tradicionais. Mas pela bola, pelo momento que os 2 chegam para esses confrontos, pela bola que eles têm apresentado, inclusive assim, com o Bayern não descansando, mas meio que de boa na Bundesliga, o PSG também, adiando o jogo e tal, os 2 acho que subiram aí uns 10 pontos percentuais na minha escala de favoritismo. Eu concordo. Quando saíram os confrontos, a gente falou, né, que tinham favoritos claros em todos os confrontos, alguns menos, outros mais. Mas esses 2, assim, a distância ficou maior, né? Porque o Bayern parece, não diria que melhorou, continua sendo um dos melhores da Europa e um dos times que joga melhor, né? No seu jeito de jogar, na sua ideia de futebol, e sempre jogando ali. O Bayern tá andando numa estrada daquelas alemãs sem limite de velocidade, mas tá em terceira só. Em alguns momentos ele percebe, saia perdendo do Frankfurt por 2-0, aí ele engata a quarta. Fala, tá bom, vamos passar. E andando na direita, assim, sabe? Tá muito tranquilo. O PSG agora entrou um pouco nesse ritmo, né? Como a gente falou do Campeonato Francês, você descreveu bem. Acho que a situação do lance ficou muito difícil. Então, realmente, assim, pro Real Madrid e pro Liverpool passarem, eles vão precisar jogar o que eles não têm jogado regularmente, e mais do que isso, eles vão ter que fazer a mística pesar, assim, a camisa vai ter que estar com chumbo, sabe, pra pesar. E eu não duvido que isso possa acontecer, sempre pode acontecer uma coisa dessa. O time tem, sei lá, o Salah resolve que eu preciso ter um grande jogo de despedida e mete 3 gols. Pode fazer 3 gols. Enfim, você pode ter o Mbappé, que talvez, eu ainda acho que ele é o melhor jogador do mundo, assim, tecnicamente. E, sei lá, o Mbappé fez 3 gols numa final de Copa. Se o cara que faz 3 gols numa final de Copa, ele pode fazer qualquer jogo, qualquer coisa em qualquer jogo, né? Sinceramente, exato. Esse é o maior jogo da Terra. Se o cara mete 3 gols nesse jogo, então eu não duvido. É que assim, ele vai precisar de muito disso, né? Ele vai precisar, assim, de que tudo dê certo, que caiam 3 bolas incríveis pro Mbappé fazer esses 3 gols, ou então ele vai ter que criar jogadas incríveis. Enfim, ele vai precisar de, sei lá, o Kim falhar num gol.
por bola mesmo, tá difícil de acreditar. É muito difícil de acreditar. Barcelona e Atlético de Madrid, como a gente falou, eu acho o Barcelona melhor, a gente acha, né? Você também acha o Barcelona melhor, mas o Atlético de Madrid pode conseguir. Esses jogos entre eles têm mostrado que o confronto não tá tão distante, né? O Barcelona vai precisar se impor, senão o Atlético vai beliscar. Mas agora PSG e Bayern de Munique, ao longo da temporada, jogaram mais. E olha que o PSG resolveu jogar só agora, né? Resolveu jogar agora em fevereiro, né? Resolveu que ia ter futebol ainda. Então, é muito difícil de imaginar um resultado diferente. Eu acho que o Arsenal, como a gente já falou lá, eu acho que o Arsenal continua tendo muito futebol ali. Tem problemas e tudo mais, mas na média o Arsenal jogou bem a maior parte da temporada. Assim, a gente não pode não jogar bonito, são coisas diferentes. Mas é um time que é sólido, assim. Então, eu não imagino, eu não consigo ver o Arsenal desmoronando. E não quer dizer que o Sporting não possa ganhar, mas me parece claro que também tem um favoritismo. Agora, nesses confrontos, que são os confrontos as 4 camisas super pesadas, né, de super campeões, agora o PSG é um campeão também, de Champions, o favoritismo parece o mais destacado, né? Eu acho que o Bayern é mais favorito contra o Real do que o Arsenal é contra o Sporting, mesmo que o Arsenal seja mais favorito, né, contra o Sporting do que a gente, né, não é um jogo equilibrado. Assim como eu também acho o PSG mais favorito contra o Liverpool do que o Arsenal contra o Sporting. Mas justamente porque o futebol que esses times apresentam é muito instável, né? O Liverpool não é confiável, o Real Madrid não é confiável. Então, precisa de mística, porque de bola mesmo tá faltando. A gente vai falar sobre esses jogos na sexta-feira, quando a gente volta com mais uma edição do podcast Meio Campo. Eu agradeço aqui a Cecília, o Felipe Luiz 446, o R Mestre 1988, está perguntando se o Diniz no Corinthians é um risco. Na melhor das hipóteses, é um risco. O Delius Fer por aqui, o Matheus Cremonese, o Tanaka, o Cauê Nunes, o Getro Martins também por aqui, o Ramon Limberger, o Vitor Augusto CM também esteve aqui conosco, Alexandre Rodrigues Alves. Basicamente falta para o Guardiola seria treinar no Brasil para provar que é bom, realmente. Se ele tiver desejos exóticos, ele com certeza arranja emprego. O D13 Mendonça mas ele falou também de treinar a Itália, né? E teve essa especulação, né? De treinar. Eu duvido, mas se ele quiser um desafio com uma rotina um pouquinho menos avassaladora... O Guardiola faz o que quiser. Faz o que ele quiser. Assim, ele não tem não tem nenhum clube que não vai contratá-lo, tirando... Sinceramente, eu acho que até o Real Madrid contrataria ele, porque o Real Madrid não dá a mínima... que ele não iria pro Real Madrid. Que ele não aceitaria o Real Madrid. Mas assim, qualquer clube contrataria ele, qualquer seleção contrataria ele, esperaria um ano, tipo, não tem problema nenhum. É o que ele quer fazer. Ele quer sair de lá e falar, quero comprar uma ilha do Caribe, então vai para a Arábia Saudita. Eu quero ganhar quero completar o desafio do Ancelotti. Aí ele, tipo, vai para a Itália, vai para a França. Tipo, é isso que ele tem que decidir o que ele quer fazer. Quero ganhar a Copa do Mundo. Espera, sei lá, a Espanha ficar livre, ou vai para o Brasil, vai para alguma Espanha também grande. Acho que ele não treinaria, viu? Também acho que tem as suas questões, mas ele que decide o futuro dele uma vez que ele sair do Manchester City, porque ele é o maior treinador da atualidade, né? Inclusive, assim, até o Klopp também. Se o Klopp também até o Klopp mandar via o agente dele, que toda semana tem que negar especulação, falar, eu quero treinar tal time. Eles dão um aviso lá, em 1-2 anos ele tá treinando aquele time no máximo, né? Então, esses caras ganharam esses... eu gostaria de ver pela diversão, assim. Seria divertido ver o Guardiola treinando a Itália. E eu tenho a sensação de que muita gente que hoje a galera acha ruim, esse time da Itália é horroroso, ia parecer bom depois. Eu só acho que assim, se o Guardiola estiver treinando a Itália e o Ancelotti o Brasil, alguém vai propor uma troca, né? Porque, assim, a ideia era o Guardiola treinar o Brasil antes de tudo isso, tá vendo? Tem toda aquela história, tem nomes e tal. E o Ancelotti é italiano, né? Então, assim, eu estaria super satisfeito com o Ancelotti como treinador do Brasil. Acho que ele é super competente, né? Nenhuma crítica em relação ao Ancelotti. Mas ficaria mais adequado se trocasse. Lembrando que você pode apoiar
o Meio Campo. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta da nossa newsletter, que a gente vai enviar amanhã, fechada para assinantes, e na sexta-feira para todo mundo na internet, com as nossas opiniões sobre as quartas de final da Champions League. Você pode nos apoiar no clube de membros desse canal Meio Campo, né, lá no nosso canal no YouTube, caso você esteja vendo pela live, ou se você estiver vendo por podcast, é só entrar lá no YouTube, @meiocampo, e se tornar membro. A partir da categoria Jogador Importante, você recebe a newsletter exclusiva de terça-feira, ou se você quiser, pode só assinar a newsletter também. Nos ajuda bastante. Se você não tiver capacidade financeira para nos ajudar, você também pode ajudar espalhando a palavra, contando para seus amigos, compartilhando nosso conteúdo. Isso também ajuda bastante. A gente volta na sexta-feira com muita Champions League.